A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Bom dia a todos que estão neste domingo de manhã celebrando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Celebre ao lado de alguém, conversando, falando dele e começando a cumprimentando, né? Dá um bom dia para quem está aí perto de você. Quem está lá atrás, um bom dia. Bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia. O Senhor nos trouxe aqui esta manhã, uma manhã especial, que é especial de todo por ser uma manhã de domingo, uma manhã de ressurreição. Mas o Senhor também nos traz memórias em manhãs de domingo que vão sendo acrescentadas, não além, mas para nos dar domingos também especiais. Hoje é o dia do Pentecostes. Hoje nós celebramos a descida do Espírito Santo na igreja há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás. O Pentecostes é um marco muito importante para a igreja. Nós vamos meditar já sobre ele. O Pentecostes, ele muitas vezes ele não é percebido tal como, e algumas datas importantes, como por exemplo a maior delas, a Páscoa, a data mais importante para nós como cristãos, a crucificação de Jesus Cristo, seguida de sua ressurreição. O Natal, ele não é uma data cristã enquanto quase que uma obrigatoriedade, né? Mas o Natal é importante porque marca a encarnação. Nós percebemos a solidariedade de Deus em Cristo Jesus se fazendo carne. Mas se de fato nós não deveríamos esquecer de uma delas, além dessas duas, é o Pentecostes. O Pentecostes marca, né, inaugura de maneira pública o ministério da Igreja de Cristo depois de sua ascensão. O Pentecostes, ele representa muitas coisas para nós, e ele aponta para muitas coisas, e eu gostaria de dividir um pouco delas hoje, nesta manhã. A começar, antes de dar a palavra do sermão, eu gostaria que você entendesse essa realidade do ponto de vista bíblico, do arco bíblico. A gente vai para frente e depois vai para trás. Se você puder ir até Atos dos Apóstolos, eu gostaria que você fosse até o capítulo 2, e nós vemos ali que 10 dias depois da ascensão de Jesus, Atos capítulo 2, Jesus Cristo se despede, dando ordens de aguardarem até que fossem revestidos aqueles homens e mulheres, né? Haviam homens e mulheres que estavam ali entre os discípulos com poder. E em Atos capítulo 2, nós encontramos o verso 1, onde diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Dá uma olhada na sua Bíblia, você achou isso? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes? Você encontrou, não é? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que significa isso? O Pentecostes era contado assim: eram 7 semanas, daria 49 dias, e no dia seguinte seria dia solene. Você marca para estudar isso depois em Levíticos 23, para você ler, é importante você ler em casa. Então, o Senhor ordena de que as primeiras colheitas de cereais, as primeiras colheitas importantes sejam levadas a Deus nesse dia solene. Nesse dia, ninguém trabalharia, nesse dia eles celebrariam, era uma festa de colheitas, era um modo de retornar em agradecimento a Deus pelo que Ele tinha dado em termos de deixar a terra frutífera. Onde isso aponta para nós enquanto igreja? O Pentecostes marca a primeira colheita de Deus na igreja. Milhares de pessoas são colhidas após o discurso de Pedro. Você deve lembrar disso. O Espírito Santo vem sobre aqueles homens, eles falam em línguas daqueles povos. Então, o que acontece? Pedro prega de maneira majestosa, falando de Joel, da profecia cumprida. Então, milhares afluem. É a primeira colheita de Deus. É assim que Deus marca a compreensão
e usando uma festa que ele mesmo instituiu lá atrás, Levítico capítulo 23, ele usa aquela festa não desproposital, mas você vê aquele arco bíblico enorme se movendo e se cumprindo em Atos capítulo 2. Então, a igreja tem sua primeira grande colheita de conversões em Pentecostes. Mas qual seria hoje o propósito do que vamos estudar, já que acabamos de entender o propósito do Pentecostes em termos de cumprimento de uma profecia, ou, na verdade, de uma compreensão de teologia bíblica? Eu gostaria de convidá-lo até o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44 ao 50, que é onde nós vamos ler, orar e ouvir a palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, do 44 até os 50. Amém? Acho que todos já chegaram até lá. Não deixe de anotar as coisas que vai aprender, não deixe de ouvir com atenção. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Palavra de Deus para nós esta manhã. Incline a sua cabeça e peça ao Senhor para que estas grandes afirmações que Ele faz em sua palavra penetrem no seu coração e você seja animado, reanimado, não somente por entusiasmo, mas principalmente pelo poder do Espírito Santo. Ore comigo nesse momento. Pai amado, bendito seja o Teu nome nesta manhã de domingo na Igreja Batista do Discipulado. O Teu povo Te honra com lábios e coração. Nesta manhã, ó Deus, excelso e grandioso, reconhecemos Teu infinito poder e bondade, reconhecemos Tuas misericórdias que estão nesta manhã sobre nós, renovadas por meio de Jesus, Teu Filho, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Reconhecemos que só por meio de Jesus Cristo podemos entender tudo isso. Abra o nosso entendimento para as Escrituras. Mostra-nos, Senhor, a grandeza do que o Senhor quer que nós aprendamos essa manhã. Que Teu Espírito, Deus, que está em nós e em meio a nós, seja, Pai, o agente direto e objetivo de um quebrantamento de coração, de uma mudança de pensamento, que honra e louvor sejam dados ao Senhor durante toda essa exposição bíblica e que nossos corações reflitam essa alegria em nome de Jesus. Amém. Então, numa manhã de domingo, de modo extremamente surpreendente, Jesus aparece em meio aos discípulos. Para mostrar que Ele é quem Ele diz que é e que não é um fantasma, pede comida, versículos antes. E Ele come um peixe assado, porque afinal das contas,
ninguém vê por aí todo dia alguém que volta dos mortos. Eles precisavam ter algumas certezas de que estavam diante de um homem de carne e osso. E Jesus estava lá. Mas existe aqui um tom severo e importante de redirecionamento. E eu gostaria que você refletisse comigo, a partir dos versos 44, 45 em diante, de que Jesus Cristo fez a obra da cruz e ressurreição, e então aparece no intervalo de 40 dias, e um desses dias ele vai dizer essas coisas que nós estamos lendo, e ele também inicia uma obra esta que será continuada pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, que também é chamado de Espírito de Cristo pela inter-relação da Trindade, ou seja, pela relação mútua que eles têm entre si, o Espírito Santo daria continuidade à obra que Jesus Cristo começa a fazer aqui dos versos 44 e 45. Ou seja, o Espírito Santo faria movimentos com os nossos corações. E eu gostaria que você pudesse entender alguns deles. 40 dias antes, ou ao longo desse período, Jesus conversa com eles. Jesus explica coisas que eles não entendiam. Jesus exorta, encoraja e corrige sobre aspectos que eles não estavam atentos, ou pelo menos não entendiam antes. Depois Jesus passa 10 dias, ou na verdade Jesus sai, é levantado aos céus, é o que você lê em Lucas, é o que você lê em Atos, e aí, exatamente ali, 10 dias depois da ascensão de Jesus, vem o Pentecostes. Então nós estamos entre os 40 dias aqui. O que acontece? Existem pontos que Jesus levanta aqui que são muito importantes para nós, e eu vou colocar um a um, para que nós possamos de fato ser cheios do Espírito Santo e revestidos de poder. Então eu gostaria de ser bem didático com cada um deles. O texto começa assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Em algumas versões é dito de que ele fez eles lembrarem dessas palavras. Algumas versões bíblicas remontam isso. O que significa essa realidade? É o primeiro ponto. Jesus Cristo lembra o que ele havia dito. Repare aqui, são estas palavras que eu lhe falei. Verso 44, você vê isso? São estas palavras que eu lhe falei. Neste momento, em exato, Jesus não está falando nada novo. Eu acho que a primeira coisa que surpreende a todos nós é que ele não começa com novas revelações sobre o que vai ser feito ou qualquer coisa sobre Deus. Ele começa dizendo: eu vou dizer o que já disse, eu vou falar novamente o que vocês já sabiam. E essa é uma das coisas que nessa manhã eu gostaria de ressaltar para você. Você já ouviu falar do Pentecostes? Você já ouviu falar da ascensão de Jesus? Você recebeu pela primeira vez uma saudação de domingo de ressurreição? De modo algum. Essas coisas são majoritariamente já do seu conhecimento. Então, por que Jesus as lembra? É porque Jesus e todos os apóstolos seguem com a mesma trajetória de que nós esquecemos. Nós esquecemos. E caso você não saiba, ou talvez não lembre, também nossa memória foi afetada pela queda. Também nossas faculdades mentais foram não somente limitadas, mas afetadas de tal modo que nos inclinamos a não lembrar também. Então, num primeiro momento, eu gostaria de te mostrar que você não vai estar ouvindo nada novo nessa manhã. Você estará sendo lembrado por Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito, sobre coisas que você já sabe. E, portanto, o mesmo ponto que Jesus toca no passado, o Espírito nos traz no presente. Vocês serão lembrados sobre o Espírito Santo, mas isso já lhes foi dito. E ser lembrado, quando a Bíblia traz isso, é porque há uma ênfase necessária de algo que não pode ser esquecido.
Então essa é a primeira coisa. Jesus Cristo começa não por falta de informação, não porque ele esqueceu de algumas partes, mas porque ele está enfatizando que não podemos esquecer algumas coisas que vamos ler logo em diante. Algumas coisas, ou todas elas, mas o que eu quero dizer é, o que vamos ler, não podemos esquecer, e logo devemos lembrar. Esse é o primeiro ponto, lembrar o que lhe havia dito. O segundo ponto, segue-se a esse, que ele faz algo no verso 45, vê se você identifica nas Escrituras. Eu acredito que você identifique, e o próximo ponto pode trazer mais luz. Abrir o entendimento dos discípulos para as Escrituras. As Escrituras, elas estão à sua disposição para você ler em casa. Elas estão à sua disposição para você ler no culto. Mas é necessário que Jesus abra o nosso entendimento quanto às Escrituras. Ou seja, elas precisam ficar maiores, elas precisam ser ressaltadas. Aquilo que você lê e segue, você vai precisar ler e realmente, por uma obra de Deus, aquilo precisa crescer, aquilo precisa ficar de uma importância diferencial. Olha o que vamos observar aqui na fala de Jesus, verso 44. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é o que ele aponta. Vocês não deveriam ter esquecido dessas profecias que seriam cumpridas. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo, verso 46, tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Ele está insistindo de que isto precisa estar diante dos nossos olhos quando nós lemos as Escrituras. Ele abriu as Escrituras para que esse movimento textual ficasse claro na Bíblia para eles. Mas o que acontece em momentos como esse? Será que eles nunca haviam lido coisas tais como as que eram apontadas para o Messias? Sim, eles já haviam lido. Mas sabe o que acontece quando nós lemos sem ler? Eu escrevi algumas coisas para pensar aqui. Quando nós lemos sem ler, a gente lê assim, Marcos capítulo 10. Então o jovem se aproximou. Então o jovem disse que seguia a Bíblia e que guardava os mandamentos. E Jesus o amou. E até ali você ainda não se coloca. Você ainda está lendo sobre ele. E aí, em dado momento, Jesus diz, só uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E terás tesouro nos céus. Não é isso que ele fala? E o que o jovem faz? Ele dá as costas, muito triste, dá as costas. E aí eu falo, nossa, como ele pôde fazer isso? E eu não me coloco. Eu não me relaciono com aquele texto e passo a página, Marcos 11. E eu não leio que, como diz Dietrich Bonhoeffer, ele fala isso, Dietrich, ele fala assim em seu livro Discipulado. Quando você lê, quem já leu o Discipulado talvez vai lembrar dessa cena do Bonhoeffer, ele vai falar assim, quando você lê Marcos 10, para você é literal ou é uma figura? E aí ele continua, o autor, aquilo é literal, e é literal para todos nós, mas nós não lemos literalmente, então nós damos as costas. Mas a gente dá as costas de um jeito diferente sendo crente. Sabe como é que a gente dá as costas? Olha para a minha mão. Eu viro a página. E se eu viro a página, já é Marcos 11. Marcos 10 passou. Quando nós estamos lendo as Escrituras, nós precisamos meditar sobre as Escrituras e nos ver unida àquelas histórias. Nós precisamos, quando Natã chega para Davi e fala daquele jeito para ele?
O homem tinha só um animalzinho e ele cuidava dele, e aí veio um outro muito rico, foi e tomou. O que Davi faz? Esse cara tem que morrer. A gente olha para Marcos 10 e diz: que absurdo dar as costas para Jesus. A gente olha para o personagem, aponta o personagem, mas não se enquadra no personagem. E aí Natan diz o que para Davi? Tu é o homem. Você. A Bíblia nos aponta assim. John Piper, em um dos seus artigos, diz, claro, entenda a contextualização, ele diz: aponte a Bíblia para você. Aponte ela para você. E nós somos aqueles que leem sem ler, muitas vezes. Conseguimos ver o diácono Estevão com aquela intrepidez, dizendo aquelas coisas grandiosas. Ele vai pegar todos os pais, ele vai pegar todos os homens das Escrituras, e ele chega no final: e vocês negaram o Filho de Deus. E aí eles rilham os dentes e você passa a página. Não! Espera aí. Eu preciso ser, nesse momento, eu preciso entrar na pele desse diácono. Eu preciso ver a vida passar diante dos meus olhos. Eu preciso entrar nessa história, porque essa história é do meu povo. Essa é a minha história. Quando ouvimos as Escrituras dizendo: vá, pregue, faça discípulos, lê sem ler, não vê a urgência. Quando está escrito: Cristo nos ordena a morrer em seu favor, não vemos a grandeza. E como seguimos a vida, o que mexe com a gente? O temor do futuro, o temor da segurança das coisas. Nós ficamos pensando assim: como isso pode? E passando por páginas assim, tipo Mateus 6, né? O Pai de vocês cuida dos pássaros, dos lírios. Ele aprove a ele dar-lhes o reino. E eu fico: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Como vou comer? Como vou fazer? O que será de mim mais velho? E eu estou passando por páginas grandiosas das Escrituras, mas o meu entendimento não está aberto para elas. Eu estou cego para as Escrituras, porque elas não estão penetrando no meu coração. Então, muito vagamente, através de algumas manchas assim no cenário da lembrança, muito longe, muito pequeno, a gente lembra de um professor judeu que depois apanhou e morreu nas mãos do Império Romano, uma cena fraca e esmaecida. E tudo que nos faz pulsar o coração ou nos dá ansiedade, nos faz suar as mãos, está aqui nesse tempo, nesse mundo. As Escrituras não deslocam o eixo dos nossos corações. Ler sem ler. Então, o que acontece é que Cristo está aqui mudando o olhar deles. E eu volto aqui para Lucas 24 com você, e o que ele diz no verso 46 ali, 47: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E ele aponta assim, ó, bem grande o dedo: vocês são testemunhas dessas coisas. Assim, aponta o dedo sem deixar ninguém sobrar. Vocês. Ele intima que eles serão essas testemunhas. Vai se pregar, repare aqui, por favor, dá uma olhada no verso 47, em que seu nome se pregasse arrependimento. Está impessoal, né? Se pregasse arrependimento, né? Não é assim que a gente ouve? Irmãos, Jesus ordena fazer discípulos. Não, Jesus ordena você a fazer discípulos. É isso que ele faz em seguida. Ele fala: pregasse, e agora ele aponta: você pregasse. Você vai pregar. E como você vai pregar? Marcamos o Lucas aqui no 24, vamos ao 9. É só algumas páginas antes.
Lucas 9, 23. Como? Como se vai após ele? Como é que se faz? Como é que está acontecendo esta pregação? Está assim, 9, 23. Jesus dizia a todos, 9, 23 de Lucas, achou? Jesus dizia a todos, se você leia comigo, por favor, o verso 23, 24. Se alguém quer vir... Obrigado. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. O que acontece? Ele diz que o modo com o qual testemunhamos é o modo com o qual ele testemunhou. Com uma cruz, com sofrimento, com escárnio. Então, quando nós ouvimos, e aí eu volto para Lucas 24, o que Jesus está fazendo com eles, ao lembrar-lhes de seu padecimento, e antes, ao lembrar-lhes que devem pegar a sua cruz e segui-lo, é reinterpretar o olhar da vida sob as lentes do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo, a vida não se vê, olha só, esquece aquelas pessoas do Instagram, esquece aquelas pessoas que você acha que conseguiram. A pessoa que conseguiu sou eu. E a vida se vê assim, sofrimento por meu nome, morte em meu nome e ressurreição em meu nome. Isso é a sua vida, se você me seguir. Se você não me seguir, você já tem um monte de exemplos aí. Mas se você for meu seguidor, é isso que te espera. E isso é uma coisa que não se vê sem que o abrir do coração, o abrir dos olhos, mostre nisso grandeza. Grandeza. Escute isso. Grandeza. Não sou um cara que acompanha marcas de carros. Não é a minha, mas imagine o seu carro dos sonhos ali na porta, levando você para o seu restaurante dos sonhos, seguindo na semana para a sua viagem dos sonhos, e do lado, para os solteiros, o seu acompanhante dos sonhos, para os casados e famílias, todo o aparato necessário para um casamento dos sonhos, seguindo para a sua vida dos sonhos, enquanto Cristo está seguindo com sua cruz, espalhando esperança pelo mundo. Ele diz, aquele que quiser ganhar sua vida, vai perdê-la. Nós somos pobres, a maioria de nós não tem dinheiro, ou não como, eu diria, os que têm lá, ninguém tem aqui. Então, muitos de nós pensam em ascender socialmente e não há nada de errado em se trabalhar ou ter um salário melhor. Não é sobre isso. Inclusive, pessoas que Deus levanta com salários melhores abençoam bastante o reino de Deus. Mas isso não é a vida. É só isso que eu quero dizer. Isso não é a vida. Não é a vida. A vida é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é preciso que nesta manhã o Espírito de Jesus abra os seus olhos para ver nisso grandeza. Grandeza. Sabe quando você admira algo e diz, sim, é isso. Grandeza. Grandeza. Tem uma banda que eu gosto, Metallica, e o vocalista deu uma entrevista um dia desse. Ele falou assim, eu preciso muito, antes de subir no palco, lembrar que eu sou mortal. Porque quando eu subo e vejo
dezenas de milhares de pessoas gritando o meu nome, e um palco e luzes, eu esqueço que eu sou mortal. Vindo de um ímpio é uma frase surpreendente, mas nós esquecemos que um dia estaremos mortos diante dele, prestando contas do que fizemos por meio de nossas vidas. E eu hoje, nesta manhã, posso lhe dizer, o Pentecostes marca uma revolução. E eu sei que eu não quero usar essa palavra com empréstimo contextual histórico, eu só quero dizer isso para trazer o impacto necessário. O Pentecostes fez uma revolução no mundo. Os desvalidos cheios de poder, os pobres mais ricos, os indoutos com os discursos mais fervorosos, invadiram e rasgaram a história, avisando de que o rei venceu, e que seus súditos agora levariam a grandeza a outros. É sobre isso. Um dia as luzes do palco desse mundo vão se apagar. Não espere as luzes do mundo, saia do palco do mundo e vá para o palco do teatro de Deus, o teatro da morte e ressurreição. Dentro desta grandeza, desta realidade, o autor de Hebreus nos fala o seguinte, Hebreus 13, 12 ao 15, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Que convocação! Vamos lá e vamos padecer com ele. E vamos. E eu quero que você veja o final. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor? Louvor nos lábios de quem está indo para fora, passar pela desonra dele? Que tipo de louvor é esse? Bom, nós encontramos Jesus dizendo que não é somente um louvor, mas um testemunho. Verso 48, vocês são testemunhas destas coisas, e um testemunho que está crescendo. Como assim um testemunho que está crescendo? O que quer dizer com isso? Bom, em Lucas 24, 47, dá uma olhada na sua Bíblia, é dito de que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, aonde? Começando, então ele está falando de um testemunho que vai fazendo o quê? Que vai arrastando tudo que encontra pelo caminho, vai chegar a todas as nações, mas vai começar da tua cidade. Vocês daí de onde... É como se Jesus falasse assim, eu não estou te enviando primeiro eu estou dizendo, comece, porque isso vai chegar longe, comece. Atos 1:8, acho que eu coloquei aqui, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, o testemunho cada vez maior, crescente. É sempre assim, eu e Dani, quando nós começamos a falar de Cristo para as pessoas, lá 14 anos atrás, era a nossa sala de estar, de uma casa pequena, apertada, e a gente chamou algumas pessoas, e aí a coisa foi crescendo, e a gente teve que tirar os móveis da sala, ela deve lembrar disso, a gente teve que tirar os móveis, e depois não tinha mais como tirar os móveis, porque as pessoas estavam dando volta no corredor, então a gente precisou da casa do lado. E a casa do lado também já não comportava, alugamos uma salinha. E aí a salinha, chegava a alguns momentos que era insano ficar naquela sala, com todo aquele cheiro horrível, e aquelas pessoas 3 horas estudando a Bíblia, apertado, calor, sem comer. 3 horas às vezes durava uma cominical. E foi crescendo. E hoje eu ouço dizer, pelo poder do Espírito Santo, que pessoas que nós não conhecemos, dizem, tem uma igreja lá em Nilópolis. Porque é isso que ele faz.
e chega no Vilar, e chega em Cabo Sul, em Nova Iguaçu, porque isso está assim, ó. Ele prometeu que seria assim. Ele prometeu. Ele fez isso e faz. E começa na sua sala de estar, começa nos grupinhos pequenos que temos, e vai, ó, porque isso é uma promessa. Ele chama isso de promessa. E é uma promessa. Se é promessa de Deus, o que vai acontecer? Já tem mais rostos aqui de pessoas que nada tinham a ver com aquele cenário inicial do que tinham hoje. Tem uma Raquel, um Vitor, um David, mas os rostos se multiplicaram. Porque Jesus prometeu isso. E o que isso acontece é que não se trata de um testemunho ocasional. Não é um dia eu falei de Jesus para alguém. É um testemunho contínuo. Porque só um testemunho contínuo vai crescendo. Então ele está falando de algo que precisa continuar acontecendo para que chegue às proporções que Deus espera. Onde começou Tim Keller? Será que todos conheciam Tim Keller? Todos conheciam John Piper? Todo mundo conhecia Paul Washer? Ele prega numa conferência, prega o Evangelho. Anos depois soltam aquela fita com a pregação chocante, fita cassete. E alguém decide botar na internet. Em 2008 para 2009 e eu fui alcançado por aquela mensagem nos Estados Unidos, em uma igreja que eu nem sei qual é. E é assim que o Evangelho faz. E o que essa expansão gloriosa do reino nos traz de apontamento para o Espírito Santo? Jesus fala que isso vai ser feito no verso 49, mas que eles deveriam esperar que o Espírito Santo os revestisse de poder. Aqui ele não está citando o Espírito Santo diretamente, mas o revestimento de poder que viria do alto, o poder que vem do alto. Então, mediante o poder do alto, a obra de Deus avança. E eu gostaria que você ficasse atento a essa questão do poder, porque o poder é especial. Esse poder do alto, ele é diferente de um ânimo, ele é diferente de acordei animado hoje, ele é diferente de vai, aproveita que eu estou com gás essa semana. Esse poder não é assim, não, você me convenceu, eu vou. Não, esse poder é especial, e as Escrituras apresentam ele também de maneira especial. É basicamente o que ele nos mostra com o seu poder, o Espírito Santo, não dava para fazer sem ele. Simples assim, direto assim. E aí eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui sobre este poder e o que esse poder produz. 4 coisas que eu gostaria que você pudesse ver que esse poder produz. Eu gostaria que você pudesse as ler em voz alta, pausadamente. Primeiro, convicção profunda. Segundo, coragem abnegada. Terceiro, sabedoria convincente. Quarto, e eficácia na conversão. Nós vamos a cada um deles. O Espírito Santo produz isso, para você não confundir com obra humana. A primeira coisa que a gente encontra, eu acho que até botei em Tessalonicenses, Vitor, foi que em Tessalonicenses 1,5, Paulo diz assim: nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, nós estamos falando de um Espírito Santo que traz convicção para aqueles que estão vivendo a obra. O que é uma convicção? É uma certeza profunda, estabelecida. Ninguém tira isso de você. Quem produz isso é o Espírito Santo. As pessoas dizem, mas eu te ofereço isso, mas isso e aquilo, a vida pode ser assim. E você, eu sei o que Deus me pediu para fazer. E eu vou fazer, e eu vou me entregar, e eu vou. E parece que aquilo não estava lá antes. Aquela convicção não é comum.
é um revestimento de convicção, uma carga profunda de segurança durante o testemunho. Você está testemunhando e aí a pessoa diz: você acredita nisso? Eu creio nisso. Isso é a verdade. É essa convicção que dá, inclusive, aquela vibração externalizada quando você está falando. Você já viu uma pessoa falando com insegurança? Você já viu. Você não sabe se você está ouvindo alguém que crê naquilo, ou que se aquilo é verdade, mas a convicção vem do Espírito Santo. Segundo, coragem e ousadia abnegada. Eu acho que eu coloquei também alguns versos aqui importantes. Atos 4:31. E havendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Também Paulo diz em Timóteo 2, 1:7-8, Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não te envergonhes de testemunhar de nosso Senhor, tome sua parte no sofrimento pelo Evangelho, no poder de Deus. Essa ousadia vem do poder de Deus. O site Portas Abertas anunciou que no ano de 2022, 360 milhões de cristãos padeceram perseguição no nosso mundo. 360 milhões de cristãos padeceram perseguição. Em 76 países com muita força. Os dados continuam aqui de maneira assustadora. Temos cerca de, desde 1993, eram 40 países, agora são 76 países que perseguem o cristianismo, a fé cristã, e cerca de, pelo menos 5 mil mortos que foram catalogados, fora aqueles que martirizados por Cristo, levados até um lugar e executados como oferta a Deus, e claro, nas mãos daqueles que não creem em Deus. De onde vem essa ousadia? De onde vem este poder? O que faz com que essas pessoas digam: mata, mas eu não nego o meu Senhor? O que faz com que elas digam não à tentação de guardar a sua própria vida? O Espírito Santo faz isso. Sabedoria convincente. Você encontra em Atos capítulo 6, verso 5, acho que eu coloquei, se não coloquei, tudo bem, eu falo em voz alta. Coloquei, Vitor? Não. Atos 6, 5. Estevão, o diácono, é dito assim nas Escrituras, no verso 10, mais precisamente, eles não podiam, presta atenção, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não havia aqueles homens superletrados, fariseus, saduceus, mestres do Sinédrio, aqueles homens não conseguiam resistir. Quando Estevão falava, não dava. Por quê? Por causa do Espírito, não era porque Estevão tinha estudado na escola rabínica. Talvez você fique se resumindo porque você não fez seminário, porque você não tem todas as respostas bíblicas, mas não é sobre isso, é sobre o poder do Espírito Santo. Ele traz o convencimento e a sabedoria necessária. E por fim, eficácia da conversão. Não sei se eu coloquei algo aí, Vitor. Se eu coloquei sobre a eficácia da conversão. Em Lucas 1, 15 e 17, o anjo Gabriel diz a Zacarias que seu filho, João Batista, aspas, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a ter ousadia, sabedoria, poder de persuasão e capacidade de levar o Evangelho para que outros se convertam. O Espírito Santo, esse mesmo que desceu em Pentecostes, esse mesmo que Paulo fala em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o que faz com que a IBD avance, é o que faz com que você e o seu testemunho avancem. E aí eu penso, se as coisas não estão como deveriam,
talvez não seja o Espírito Santo a sua maior busca nesta semana que passou. Talvez segurar as pontas da vida e tentar fazer o máximo para não sucumbir a ela tenha sido o seu maior esforço. Mas as Escrituras nos ordenam a buscar o Espírito Santo e que o seu poder fará muita diferença. Estão entre nós aqui missionários, pregadores do Evangelho, e muitos deles a igreja ainda não conhece, porque não buscaram o Espírito Santo, talvez, porque não se entregaram totalmente a isso, e ainda esperam que a vida sorria para eles de outra forma. Jesus nos chama a ser cheios do Espírito Santo. E não há barreiras para a igreja de Deus quando ela está cheia do Espírito Santo. Isso pode virar um avivamento que se alastra por toda Nilópolis, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e é aquilo que ouvimos dos senhores Mark Dever e de outros irmãos pode acontecer em nosso meio, se o povo que está aqui buscar o Espírito Santo. E nesta manhã, esta será a minha oração. Neste momento, precisamente será a minha oração, de que você peça a Deus que te encha do Espírito Santo, que você vai chegar em casa e ler Efésios 5:18 em diante, de como se enche-se do Espírito Santo, de que maneira, e peça a Deus para te mostrar também do que você tem sido cheio de entretenimento barato, cheio de mídia, cheio de vídeos, tempo para tudo, menos para ser uma tocha viva de Deus, alastrando o amor de Deus e a alegria de Deus, porque o mundo ainda te encanta. Peça a Deus que Ele arranque, peça a Deus que Ele arranque e te encha do Espírito Santo nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, não adianta nesta manhã lamentarmos a culpa de não termos sido em algum momento ou durante muito tempo aquilo que devíamos ser. Não queremos lamentar, nesta manhã queremos nos arrepender e pedir que o Espírito Santo de Deus nos revista, pedir que o Espírito Santo de Deus nos encha, para que possamos ver grandeza na morte e ressurreição de Jesus, e não apenas uma imagem distante que aconteceu em algum lugar do Oriente. Senhor, nos encha, desce com teu Espírito, como o Senhor fez, Senhor, enchendo esses homens e mulheres aqui, Deus, impulsionando-os a irem a lugares onde outros nunca foram, impulsionando a falar em lugares que eles sempre se envergonharam, abrindo e destrancando a mente para que possam entender a grandeza das Escrituras. Nesta manhã eu te peço, ó Deus, maravilhoso Deus, que o Senhor não nos deixe sem resposta para esta oração, que possamos ver o impacto do Espírito Santo nesta igreja, que possamos ver um povo queimando no poder do Espírito, que possamos ver em Ti, ó Deus, a total grandeza que Tu és, que possamos valorizar Teu sacrifício e correr para fora do arraial, para a mesma desonra que o Senhor recebeu. Não nos deixe essa manhã ouvir essa mensagem e esquecê-la. O Senhor é quem nos chama, não é o pastor André, é o Senhor Deus quem nos chama. Ilumina os olhos do coração do teu povo, eu te peço, para que vejam a grandeza de Cristo, se encantem por ela, se entreguem a ela, que lábios estejam pedindo, faz-me um missionário, faz-me uma missionária, que lábios estejam pedindo, tira de mim o encanto do mundo, dá-me a alegria da tua salvação, que lábios estejam dizendo, tu és grande, eu preciso da tua grandeza, eu preciso viver e respirar as grandezas de Deus, que nesta manhã homens e mulheres estejam dizendo, envia-me a mim, Deus, envia-me a mim, que ninguém fique medindo os custos, Senhor, que nesta manhã pessoas estejam dizendo, estou aqui, Senhor, para onde queres que vá? Envia-nos a nós, ó Deus, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Deus abençoe você, faça a sua oração silenciosa, em 10 minutos teremos nosso café.
Fale com Deus.